Se você quer fazer parte do 1% que tem resultados no futebol, então assista esse vídeo até o final. Por isso, se inscreve aqui no canal para você acompanhar todos os conteúdos que vão te ajudar a ser um jogador ou uma jogadora cada vez melhor. Fechou? E aí galera, beleza? Eu sou o André e esse é o Futebol Dito. Bom, o que você vai ver aqui nesse vídeo? Eu vou apresentar para você as 5 chaves poderosas que vão potencializar seu futebol. Mas antes da gente entrar nas 5 chaves, eu preciso falar com você sobre o que faz os atletas desistirem. É muito importante entender por que muitos atletas desistem no meio do caminho. Tem alguns fatores que a gente vai conversar aqui e eu acredito que vai te dar aí uma luz sobre isso e vai te ajudar a perceber melhor caso você esteja passando por isso. O primeiro fator aqui é a questão das frustrações, tá? Muito atleta que cria expectativas altas demais e pouca ação, age pouco. Fica às vezes querendo jogar num clube incrível, gigante, muito grande, mas não tem nenhuma ação no dia a dia, não tem treino, não tem dedicação, não faz mais do que é cobrado, fica esperando muito dos outros, da oportunidade, não tem aquela ação. Então aí o atleta, por não ter a ação necessária, por não estar buscando trabalhar pontos necessários e atrás, ele acaba criando uma expectativa muito alta e aí a coisa não se realiza porque ele não se preparou para aquilo, se frustra e desiste. Outro ponto que eu já até falei em outro vídeo também é a questão da mudança de prioridades. Com o passar do tempo, o atleta ele pode acabar mudando o seu foco na vida. Alguns, por exemplo, acabam criando uma certa ilusão com o que queria, quando cai na realidade e vê que não era aquilo. Muito atleta tá vendo aí aqueles jogadores famosos que ficam em festinha e tal, e quer aquilo, quer a festa, aquela coisa toda para ele, só que quando vê que tem que treinar, que tem que se dedicar e tal, então, ou seja, não é para ele o futebol, ele quer só aquela coisa, né? Só a recompensa, e eu vou falar disso ainda aqui. E acontece outras situações também do atleta mudar de prioridade, no sentido de às vezes não tá indo bem ali e tal, aí começa a namorar, aí começa a mudar totalmente o foco, então ele acaba vendo que realmente o futebol não é o sonho que ele tem mesmo, não é o objetivo que ele tem mesmo, muda a prioridade. Tem atleta, o problema não é namorar, tem atleta que, muito pelo contrário, a namorada, o namorado, no caso de jogadores, apoia pra caramba, incentiva, e tem atleta que não. Tem atleta que simplesmente muda totalmente o foco e aí não tem aquele propósito necessário, não acredita tanto em si, desiste porque mudou aí a prioridade. Outros começam a trabalhar e tal. Então, a questão da prioridade, ela impacta muito nesse fator da desistência do atleta. Outro motivo também de desistência, eu já falei do fracasso, da mudança de prioridade, é a questão de salários baixos, né? Muita gente pensa que vai ganhar rios de dinheiro e quando entra para o futebol acaba ganhando um salário bem baixo, bem abaixo da expectativa que ele tinha. É um salário comum, dependendo do clube que ele vai, o cara vê que não é tudo aquilo e desiste. O que eu falo? Tá? Eu vou falar isso agora no próximo fator, tá? Então, falei frustração, mudança de prioridade, salários baixos. E o quarto fator é a falta de planejamento. Esse aqui, sem sombra de dúvida, é o principal motivo que, inclusive, torna todos os outros que eu falei até agora como um reforço de desistência, tá? Um reforço para desistência. Então, a falta de planejamento, por exemplo, na questão do salário baixo, o jogador ele tem que entender que nem sempre ele vai começar num grande clube. Tem vários fatores, ele vai cair num clube que tem salário baixo. Então, por exemplo, o que você tem que pensar? Quando você não está no clube, você não está ganhando salário nenhum. Talvez num outro emprego, tá, né? Mas você está no clube e vai ganhar salário baixo, muitos atletas jogam fora isso, não percebe que existe um mercado, ele já está incluído naquele mercado e desiste porque o salário é baixo. O jogador, o atleta que está em clubes pequenos, ele tem que ter uma mentalidade de empreendedor, tá? Inclusive, se quiser, eu posso até criar conteúdo falando sobre isso, empreendedorismo para atletas, como que funciona isso. Porque o planejamento, você tem que ter um planejamento de carreira, tem que ter um planejamento de financeiro. Você começou a ganhar um certo salário, independente do valor, você tem que saber gerir melhor esse dinheiro, essas finanças. Não é gastar tudo, às vezes com festa, churrasco, bebida, outras coisas. Não, você tem que saber gerir, fazer esse dinheiro, principalmente se está ganhando salário baixo, buscar por fontes de rendas paralelas ali, né? De repente um outro negócio, alguma coisa, para você conseguir se manter no esporte. Não adianta, você não vai conseguir estar num time e estar no emprego. Você não vai conseguir fazer isso, tá? Você já está contratado por um clube,
Então, tem que pensar nessas alternativas para você conseguir se manter, tá, ali no futebol. Então, o planejamento ele é fundamental, porque é planejar cada passo que você vai dar. E entenda uma coisa, o planejamento ele tem que ser flexível, tá? Tem que ser flexível. Isso adapta, por exemplo, hoje você não está treinando, você quer fazer um teste, quer se profissionalizar, enfim, o objetivo que você tenha. O que tem que ter esse planejamento? Tem que ter o próximo passo que você vai dar, o próximo passo que é alcançável, que é o quê? Começar a treinar. Começou a treinar, qual que vai ser o próximo passo? Ir fazer testes. Então você tem que encontrar os times. O próximo passo então não é ir fazer testes, é encontrar os times para depois ir fazer testes. Encontrou os times que façam testes para a sua categoria, aí você vai descobrir como que você vai fazer para ir até esses clubes, de repente se for muito mais longe, e aí você vai até esses clubes. Tá? Se você for muito novo, eu sempre falo, recomendação sempre, tá? Você tem que estar sempre com seus responsáveis. Isso aqui de ir até o clube, geralmente é para atletas que já respondem por si, ou que está com o responsável, enfim. Então, beleza, você encontrou o clube, já conseguiu os testes, vai descobrir como que vai fazer para ir até lá, caso seja difícil condução para você vai descobrir, arrumar um amigo, alguém que possa te levar. Beleza, descobriu, aí o que você vai colocar no seu planejamento? O próximo passo, ir fazer o teste. Conseguiu 3 testes? Foco no primeiro teste. Passou? Legal. Você vai voltar, vai mudar todo o seu plano. O seu plano vai estar flexível, então você vai mudar para adaptar aquela nova realidade. Não passou no teste? Então o próximo passo que você vai ver ali no seu planejamento é ir para o teste B, depois para o teste C. E assim vai. Passou no clube, vai mudar ali o seu planejamento. Então o planejamento tem que ser flexível, não é aquela coisa, o mapa não é o território, tá? É uma frase muito falada aí na PNL, né? Então, o que acontece? Você vai ir adaptando aí com a sua realidade. Passou no time, então o próximo passo é aquilo que vai estar dentro ali das coisas que você for descobrindo ali. De repente, você vai mudar para a cidade, vai ter algumas adaptações que você vai ter que fazer. É natural, faz parte do processo. Legal, então os fatores de desistência é frustração, mudança de prioridade, salários baixos e falta de planejamento, que tem a ver com todos esses outros fatores, né? E agora, a importância é entender o seguinte: ninguém disse que seria fácil, tá? Ninguém disse que seria fácil. A vida do atleta, a importância é entender que ela é de enfrentar desafios. Desde antes do esporte, desde antes do jogo, na sua vida diária, no seu dia a dia, de estar ali todo dia comprometido a treinar. Isso é um desafio. Você tem que ter essa visão, tá? Essa visão gamificada. Cada desafio que você enfrenta é uma fase que você passa, que você avança. Então, ninguém disse que seria fácil. E sim, possível, tá? É possível, mas depende da sua dedicação. E é possível, seja lá qual for o seu objetivo. Eu poderia usar aqui várias frases motivacionais, mas não é isso que você precisa. A frase motivacional vai funcionar para você por um tempo, você vai dar de cara com a parede, com uma crítica, com um desafio, com uma lesão, e aí você vai desanimar e vai vir com a frustração. Então, lembra da questão. A sua expectativa tem que estar alinhada com o seu foco, o que você está buscando. Você tem essa capacidade, as ferramentas internas, para estar sempre motivado e focado. E pensando, você tem que pensar a longo prazo e se manter na jornada. A sua jornada não vai acabar quando você virar profissional, por exemplo, se esse for seu objetivo. Ela vai continuar. Então lá, entrou no clube, você vai passar por situações desafiadoras ali, que talvez façam você querer desistir. Então, entenda, não tem um fim, um fim da jornada, você está sempre caminhando. Até a aposentadoria do futebol. Aposentou, acabou? Não, vai ter outros desafios que vão vir. Então, é desafios da vida mesmo, tá? A mentalidade de atleta ela tem que ser uma filosofia de vida para você. Eu sempre, ultimamente, na verdade, aqui no Futebol de Tudo, eu recomendando você estudar um pouco a filosofia estoica, tá? É o estoicismo, ele fala muito de coisas que, por exemplo, tem situações que acontecem na nossa vida que a gente tem controle e tem situações que a gente não tem controle. Eu vou focar naquilo que eu tenho controle e me adaptar conforme as coisas que eu não tenho controle forem acontecendo. Continua aqui comigo no vídeo, que daqui a pouco eu vou te falar o que você precisa fazer para ter em mãos o e-book 5 habilidades para se destacar no futebol sem pagar nada, tá? Esse e-book eu vou te contar o que você precisa fazer para ter ele sem pagar nada. Então fica ligado aqui, tá? Então agora a gente chegou ao ponto alto desse vídeo, que é aquela pergunta, né? O que você precisa fazer para entrar nesse grupo do 1%? E eu já vou adiantar aqui que isso não é nenhuma fórmula mágica, tá? Então vamos lá. 5 passos valiosos que te fará mais próximo do 1%, daquele grupo seleto. Passo 1. Abrir mão de recompensas imediatas. Como assim, André? Recompensas imediatas. Sabe aquele momento que você tem que estar focado e ver alguém chamar você para ir para uma festa, para jogar videogame, para fazer alguma coisa ali que
É até divertido, é legal, mas não vai te agregar nada naquele momento. Você vai ali ter um momento legal e tal, mas você precisava estar focado e você está lá. Sabe essas coisinhas? Então, você tem que aprender a abrir mão disso, tá? E recompensa, você sabendo usar ela com estratégia, pode funcionar. Por exemplo, que é um exemplo bem simples. Vamos supor que você tem que fazer exercício, criar o hábito de fazer exercício, mas você nunca consegue. O que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, você tem que começar a fazer 5 flexões por dia. Um exercício bem bobo aqui, bem simples, qualquer um consegue fazer. 10 flexões por dia, vai. E aí, depois que você fizer essa flexão, né, que é um exemplo aqui, você vai se permitir assistir a 5 minutos de um vídeo de entretenimento. Mas você só vai assistir esse vídeo depois que você fizer o exercício ali ou a atividade que você colocou. Beleza, isso aqui é uma atividade. Tem outra atividade que você precisa fazer. Meditar, por exemplo, alguma coisa assim. Meditar talvez é interessante colocar uma recompensa um pouco diferenciada para não te deixar ansioso ali na hora da meditação. Tá? Então, uma outra atividade que a gente pode pôr. Você precisa praticar um idioma, por exemplo, uma jogada de bola, alguma coisa assim, de alguma atividade que você tem que fazer. É importante você fazer. Você coloca uma outra recompensa depois. Se permitir meia hora de videogame, quanto maior a atividade que você tem que fazer, você pode colocar uma recompensa um pouquinho maior se você cumprir essa atividade, tá? Então, você vai jogar videogame só depois que você fizer determinada atividade. Porque o que acontece? Quando você tem uma recompensa, você gera dopamina. Só que você fica gerando dopamina o tempo inteiro. Eu vou jogar videogame na hora que eu quiser. Vou lá e jogo. Então, vai estar gerando dopamina, você acaba ficando viciado naquela atividade e isso te atrapalha com outras coisas. Agora, você colocar uma atividade importante, que é a prioridade, antes da recompensa, nossa, além de você crescer e tá gerando dopamina da forma correta, isso vai impactar muito aí na sua jornada. No caso do futebol, no seu futebol também. Né? Então, esse foi o passo 1. Passo 2, estar disposto a fracassar. Só tem sucesso aquele que passa pelo fracasso. Você só aprende depois que você fracassa, você entende, você tem experiência, aí sim você tem sucesso. Então você tem que passar pelo fracasso, você tem que estar disposto a isso, tem que estar disposto a superar o fracasso. Não é fracassado quem fracassa, e sim quem desiste. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa frase. Quem desiste é fracassado. Por quê? Fracassou e não tentou mais e não foi para cima. Então esse é um fracassado. Tá? Então entenda, esteja disposto a fracassar. Seja disposto a cometer erros, porque isso vai fazer você ter mais resiliência, melhorar cada vez mais. Passo 3. Ser alguém altamente produtivo. Você está sempre buscando estar em ação, tá? Sempre buscando melhorar uma jogada, como você pode ter mais objetividade dentro de campo, melhorar um drible, ser mais rápido, enfim, aperfeiçoar seu físico, sua performance. Então, ser alguém produtivo. Isso pode começar altamente produtivo. Isso pode começar em atividades simples que você faz no seu dia a dia. Vai parecer bobo o que eu estou falando aqui, mas tem a ver com disciplina. Por exemplo, você que é muito novo, até não importa, se tem a minha idade também, e você tem, para quem é muito novo, que geralmente reclama disso, isso aqui vai ser sensacional, e os pais, principalmente as mães, vão agradecer. Quando pede para você lavar uma louça, por exemplo, lá, você faz aquele corpo mole, não quero. Muda isso. Entende que você vai lavar a louça, isso vai ajudar você a ter disciplina. Vai ajudar você a ter uma organização melhor. Aproveita desse momento. Faça. Porque quando você faz, além de você mudar ali o ambiente, também é um exemplo bem bobo que eu estou falando. Além de você mudar o ambiente, como as pessoas percebem você muda, você cria mais comprometimento com as coisas. Hoje pode parecer algo bobo, algo que você não quer fazer, tal, mas quando você vai... Lembra daquele filme, o Karate Kid, que tem o Jack Chan, que ele fala lá, tira casaco, põe casaco, aquela cena lá que ficou famosa? Então, ele está trabalhando a disciplina do menino ali. Ele está trabalhando alguns fatores que vai impactar. Se ele não tiver disciplina, comprometimento com essa simples atividade, como que ele vai ter uma atividade mais complexa, que é ir lutar lá, se preparar para a competição? Faz sentido isso? Comenta aí se acha que faz sentido. Vamos lá. Passo 4. Ser um bom planejador e executor. Não adianta você só planejar, você tem que aprender a pôr em prática. Se você está começando a fazer o planejamento, o seu primeiro passo tem que estar lá no planejamento, você tem que executar esse primeiro passo. Qual que é a atividade que você está tirando aqui desse vídeo que você vai fazer depois desse vídeo? Você vai simplesmente passar por esse vídeo e vai ver outro vídeo? Você tem que ter alguma atividade, você tem que anotar, escreve, tira da cabeça, escreve no papel mesmo ou no celular, anota. Eu tenho que fazer isso amanhã, dependendo do horário que você tiver. Eu tenho que fazer isso amanhã, essa atividade. De repente você já tem em mente uma atividade para fazer, você está meio que procrastinando ela. Você não está querendo fazer, então coloque e faz, tá? Vamos agora para o passo 5. Aprender a captar recursos. E aqui eu estou falando de aprendizados, a parte financeira,
contatos, experiência, conhecer o mercado da bola, tá? Não adianta ficar só reclamando. Então, você tem que entender como funciona o contexto que você está entrando. Conhecer pessoas dentro do esporte, tanto atletas como profissionais. Ter esse conhecimento é importante, porque você vai passar a ter contatos, você passa a ter mais experiência também. E experiência não só da questão de você ter maturidade, que é importantíssimo isso. Você vai ter maturidade com os desafios que você vai superar, com os momentos difíceis, mas experiências diferentes. Você se colocar em jogos diferentes, jogar com pessoas que jogam mais do que você, estar em ambientes diferentes, isso é muito importante também, tá? A questão financeira, aprender a administrar pequenas quantias para quando você tiver uma quantia maior você conseguir administrar também com inteligência, tá? Desenvolver esse lado empreendedor, não vai te impedir de ser jogador isso, tá? Então é importante você ter isso e buscar sempre essa questão de aprendizados também, não só dentro do esporte, mas que vai agregar para você como pessoa, tá? Então aqui eu falo de desenvolvimento pessoal para atletas, não é só não crio vídeos aqui só te ensinando um drible. Isso daí você aprende em muitos canais, que tem canais bons pra caramba falando sobre isso. Você tem muito tutorial disso. Agora aqui tem conteúdo que eu passo pra você que muitos atletas não passam nem pela cabeça. E quando vai começar a pensar, já tá lá na frente, já passou muito tempo, mudou a prioridade. Nossa, eu não sabia que dava pra fazer desse jeito. Então, olha só quanta coisa rica a gente falou até aqui. Aprenda a lidar com as situações desafiadoras, olhando para o que você está extraindo de coisa positiva. O quanto você cresceu nessa lesão que você teve, o quanto você cresceu naquele jogo que você foi ruim, mas agora está olhando para aquilo com um olhar analítico ali, de fato, para entender, não, eu preciso melhorar. Eu tenho que fazer uma jogada diferente. Tenho que parar de querer ficar inventando muita moda, jogar o simples, e ir me soltando, e trabalhar, entendeu? Então, isso é fundamental. Reveja esse vídeo quantas vezes você quiser, que eu tenho certeza que vai te dá muito insight. Esse conteúdo aqui tá poderoso, tá? E como eu prometi, eu vou falar para você agora o que você precisa fazer para baixar o e-book 5 habilidades para se destacar no futebol de uma forma gratuita. É só fazer o seguinte, eu vou estar deixando na descrição ou no comentário fixado um link, vai ter algumas instruções lá. Só você seguir, você vai ter esse e-book aí para você. Beleza? Caso não esteja o link, você não encontre, comenta aí que eu mando para você. Fechou? E agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você vai comentar aí para mim. Para você que chegou até aqui, colocar uma palavra bem aleatória aqui. Já sei. Você vai colocar melhor. Não vai ser uma palavra aleatória, não. Você vai colocar aí o seguinte. O meu primeiro passo é... Aí você vai colocar qual que vai ser seu primeiro passo. Só quem colocar isso eu vou estar sabendo que chegou até essa parte do vídeo. E realmente já mostra que você é diferenciado porque você chegou até aqui. Beleza? Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve aqui. Você vai acompanhar mais conteúdos como esse aqui no canal. Conteúdos que vão ajudar você a melhorar cada vez mais no futebol. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e é nóis.